Olá, queridos, graça e paz, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família neste momento. Estamos aqui para entrar em oração em mais uma noite dessa corrente poderosa na fé de Daniel. Tenho certeza que nesse segundo dia haverá um romper da parte de Deus sobre as nossas vidas. Você crer? Quero pedir para os irmãos, nesse exato momento, já compartilhar essa oração com os seus familiares. Faça isso, convide aí toda a sua família, convide aqueles que têm aí no seu contato, seus amigos, enfim. Compartilhe com o maior número de pessoas no seu WhatsApp que você puder. Faça isso, porque eu sei que será bênção de Deus, tá bom? Compartilhe para a glória de Deus. E a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para unirmos a nossa fé, tá bom? Se você não me conhece, sou o pastor Lucas. Como eu disse, estou aqui para orar por você, unir a minha fé contigo. Se você ainda não é inscrito neste canal aqui abaixo, você pode clicar, está escrito em vermelho, inscrever-se. Clique em cima, marca a opção do sino de notificações, também marca a opção de todos, para que o YouTube mande todas as orações, todas as vezes que nós entrarmos aqui em oração, você será avisado diretamente aí no seu celular, tá bom? Para a glória de Deus. Eu creio em propósito e eu sei que Deus nessa noite nos presenteou com mais um propósito. Por isso, já queremos agradecer a Deus pela sua oportunidade, pela sua misericórdia, pelo seu favor e pela sua bondade. Certamente não estamos aqui só se reunindo, mas sim unindo-se em oração, unidos-se em fé nesse segundo dia de campanha. São 21 dias de oração e jejum para a glória de Deus e que marcará as nossas vidas, tá bom? A minha água já está aqui. Se você não tem uma garrafa de água, ou possa ser aquela de 600 ml, comprada, enfim, pelo menos 600 ml de água, prepare nas suas mãos. E os que já têm essa garrafa, nós vamos hoje consagrar em o nome do Senhor Jesus, pela segunda vez, apresentar a Deus, para que nós possamos separar de mais uma porção dessa água, e assim por 21 dias, tá? Claro que hoje é o segundo, então assim por 19 dias, mais 19 dias. E hoje, claro, o 20º dia, nós vamos tirar mais uma porção, tá? A ideia é que todos esses dias, em 21 dias, nós tiremos um pouquinho da porção dessa água. E aí você pode colocar ali para comida, para o seu familiar, para alguém que está enfermo, né? Apenas uma gota, um pouquinho, uma porçãozinha desta água, e que certamente vai acontecer dentro desses 21 dias milagres da parte de Deus, tá bom? Então, a ideia é que você esteja com essa água 21 dias, tá bom? Você não tem, separe aí uma água agora para a gente consagrar, e daqui para frente você fará isso conforme a direção, tá bom? E é como eu disse, né, esse jejum, para a glória de Deus, Deus colocou no nosso coração esse propósito em 21 dias. E eu sei que o ano de 2021 foi um ano muito difícil. Você sabe disso. E talvez está sendo difícil para você até agora. Talvez por conta das dívidas, por conta da dificuldade, por conta da circunstância, das portas que se fecharam, das percas. Muitos são daqueles que até familiares perderam esse ano. Esse ano foi marcado por muitas percas. Realmente foi difícil. Então, Deus me deu a direção. Nós começássemos esse jejum de 21 dias representando a resistência que foi nesse ano, a batalha que foi nesse ano, mas crendo que após esse 21 haverá o destravar da parte de Deus, tá bom? Eu creio nisso e acredite que o ano de 2022, eu quero isso para nossas vidas, eu quero isso para a minha. Então deseje isso para a sua vida, para a sua casa, que haja governo da parte de Deus sobre a sua vida, primeiramente, e sobre a sua casa. E quando o governo de Deus se estabelece na vida de alguém, certamente são as vontades de Deus que prevalecem nessa vida e nessa casa. Tá certo? Eu quero que você agora, neste momento, coloque aqui o nome de todos os seus familiares para estar diante desse jejum. Não esqueça isso. Se talvez você entrou depois, não está ao vivo, mas entrou depois e está acompanhando essa oração agora, você pode colocar no comentário aí o nome de todos os seus familiares, para que sim, eu possa tirar e colocar no livro do jejum, a qual todos os nomes de familiares estão ali debaixo desse jejum, tá bom? Eu quero o nome do seu familiar, o seu nome, para a glória de Deus, tá bom? É certo que nós precisamos apresentar um propósito para Deus. Você não precisa escrever aí um pedido seu. Não precisa.
Não precisa escrever. Claro que dentro desse jejum você tem que ter um propósito. Você pode ter um propósito escrito em uma folha aí durante todas essas orações, mas não precisa colocar e escrever aqui nos comentários, aqui no chat, não precisa, porque Deus sabe qual é o seu propósito. Até porque a resposta para o seu propósito, ela vem das suas razões, ela vem das nossas razões. As respostas para os propósitos que nós temos em Deus, eles vêm como resposta pelas nossas razões. Até porque, se a gente percebermos, o mundo espiritual, ele já está aguçado, porque é muito forte. Nós entramos em uma campanha de jejum e oração. Ainda mais essa campanha de jejum de 21 dias na fé de Daniel, é porque move os céus, mas também gera uma reação no inferno. E certamente o inferno se levanta. Você sabe que o jejum de Daniel, dos 21 dias, provocou uma reação terrível, pesada espiritualmente, a ponto de fazer os principais demônios da Pérsia, chamado esse principado que rege uma região, rege um estado, rege um país, são chamados principados, são dominadores daquele lugar. Se levantaram contra a oração de Daniel, porque sabia que a resposta que ia descer ia afetar todo o ambiente. Então nós precisamos entender que quando nós entramos em um propósito firme com Deus, a ideia que Deus tem não é de afetar somente a minha casa, a minha vida, é de afetar todo o ambiente, afetar todo o bairro. E talvez você não saiba disso. O maior propósito do governo de Deus é esse: estabelecer princípios em uma região, em um ambiente. É estabelecer os seus princípios em lugares. Porque uma vez que os princípios de Deus são estabelecidos em uma região, em um lugar, em um ambiente, as vontades de Deus certamente prevalecerão ali. Naquele ambiente onde o governo de Deus foi estabelecido, certamente a libertação ali, a transformação, a milagre, a curas, né, a salvação, para a glória e louvor do nome dele. Então Daniel, quando ele entra preciso no jejum, o principado que regia aquela Pérsia, com idolatria, né, com adultério, com profanação e tantos outros pecados, a qual era regido pelaquele principado que escravizava aquele povo da Babilônia, quando viu aquele homem de Deus em posição de justo, se posicionando em retidão diante do mundo espiritual, ele já trava a bênção. Ele tenta travar a resposta, porque a bênção, muitos até pregam que a bênção que vem para Daniel é particular, mas não é particular. A bênção que vem sobre a vida de Daniel, ela vai afetar toda a Babilônia. Ela vai afetar todo o ambiente. Você sabe que Nabucodonosor vai se converter por conta dos propósitos de Daniel, por conta da vida de intimidade da oração que Daniel tinha com Deus dentro da Babilônia. Então você tem que atender, você tem que se atentar para isso. O que Deus quer fazer em você não acaba em você, não vai ficar em você. Tem que afetar o ambiente que você está. Não tem a ver só conosco, mas tem a ver com toda a minha família. Tem a ver com uma geração. Tem a ver com vidas que precisam ser libertas, alcançadas. E isso acontecerá em mim e através de mim. Então a ideia do Senhor nessa noite é alcançar você. E não só você, toda a sua casa e o ambiente que você está. Nós precisamos ser precisos e justos para isso. Para que a nossa oração ela tenha efeito. Como eu falava de pedido, de propósito. Muitas vezes você não precisa colocar o seu pedido aqui. Sabe por quê? Porque o que vai contar no mundo espiritual não é o pedido, mas é as razões. E o que são as razões? As razões são as obras. A razão é a fidelidade, a sua temência, a sua retidão diante de Deus. É essas coisas que fazem o inferno tremer. Não é simplesmente você crer. Porque a Bíblia diz que se você crê fazer-te bem, o inferno, o diabo também crê, até estremece. Mas tem uma coisa que ele não faz, obedece. Quando você está em um nível de obediência, você está debaixo de uma sujeitação. Quando alguém está obedecendo algo, ou alguém está praticando algo, está praticando alguma coisa, então a diferença,
hoje não está no meu falar. Você diz que crê, eu creio. Ah, pastor, eu creio na oração. Não, a diferença hoje não está no meu falar, não está na minha crença. Até porque eu não vim aqui hoje falar de crença, ao contrário, vim falar de um Deus que é Pai de todos nós, que é Pai de toda a terra, um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, sem olhar raça, sem olhar cor, sem olhar credo, sem olhar religiosidade, ao contrário, entregou-se por todos nós. Então não importa o seu credo, não importa a sua crença, você que está aqui, se sinta muito bem-vindo aqui neste lugar. Eu não vim falar de muitos que falam de uma religiosidade, não é o meu propósito. O meu propósito aqui é ativar o reino na sua vida. Então, querido, Deus, ele tinha um propósito, e esse propósito começou a partir de Daniel. Mas para isso, Daniel teve que ser levado a cativo. Tem hora que Deus vai permitir algumas circunstâncias para iniciar um grande propósito na sua vida. Que embora alguns já estão passando por uma adversidade e falam, poxa, essa adversidade não passa. O que eu estou passando parece que não é passageiro, continua. Eu já venho vivendo há tempo. Porque a grande verdade é que nós temos que entender, todas as vezes que Deus permitir nós passar um processo, nós precisamos entender qual é o propósito no meio dos processos. Deus permite eu passar processos para que eu entenda qual é o propósito. E se você não entender, mesmo passando um processo, nada vai mudar. Daniel, ele entendeu qual era o propósito. Então ele aceitou passar pelo processo, o processo de ser levado a cativo. Quando ele chega lá, dentro da Babilônia, a Bíblia relata que ao chegar, já sai-se um decreto para todos os jovens que eram doutos, todos os jovens que eram disciplinados, tinha experiência com o palácio, jovens, não qualquer jovens, eram jovens já doutrinados, embora digamos, jovens sábios, estudados. O decreto do rei é para que esses jovens viessem se assentar. Por que o decreto dos jovens, o decreto do rei não veio para os jovens mais simples? Não veio para os jovens que não eram estudados, ou para aqueles que eram embora digamos, não conhecessem das escrituras, não conhecessem da lei. Porque o maior investimento do diabo são daqueles que conhecem as escrituras. Porque quem não conhece a palavra, ou não se conhece, ou não entende, ou ainda não se conheceram em Deus, não sabem o seu propósito em Deus, o diabo não tem esse como alvo. Então toda vez que você se conhece em Deus, na medida que você começa a se conhecer no Senhor, entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida, você vai começar a ser alvo de proposta, alvos de problemas, alvos de levantes, alvos de adversidade. Deus vai permitir para manifestar o propósito. Então Deus, no meio daquela adversidade, Daniel foi preso, foi levado a cativo, no exílio de Nabucodonosor, quando ele saqueou toda Jerusalém, lembra? E o rei, ou melhor dizendo, a Jerusalém e também o templo inteiro fora saqueado. Tudo fora levado, até os utensílios, levado para dentro da Babilônia. Uma cidade de Deus pagã de Deus, uma cidade idólatra, onde adoravam-se a imagem do próprio Nabucodonosor e a muitos outros deuses. Uma cidade onde existiam muitos feiticeiros. Então entenda, querido, Deus permitiu Daniel com um propósito. E quando a gente entendemos que Deus tem um propósito, a gente aceitamos viver o processo. E ali no processo você sabe que muitas coisas vão acontecer para tentar fazer você negligenciar o propósito. Porque o propósito está à frente do processo. Mas é necessário passar pelo processo para chegar ao propósito. E aí Daniel, quando ele chega lá e vê essa proposta, o que ele diz? Quando ele vê que uma proposta vai surgir, e a proposta é de assentar à mesa. Entre aspas, a proposta é boa. Por isso nós devemos vigiar com as propostas. Devemos vigiar com tais coisas, com tais oportunidades. Nem tudo parece que nem tudo é Deus. Tem coisas que Deus vai te dar e o diabo muitas vezes vai querer manipular, oferecer algo igual, para dizer que é Deus e muitas vezes não é. Porque tem coisas que é até de Deus, mas quando
é fora do tempo de Deus, aí já não é mais do Senhor. Porque para todas as coisas há um tempo determinado debaixo dos céus e da terra, por Deus. E quando eu firo o tempo, por isso que no processo, o tempo ele não pode ser o seu inimigo. Às vezes você está passando uma luta, uma guerra, uma dificuldade, e muitas vezes colocando uma ansiedade no seu coração. E Deus está falando para você, tira a ansiedade do seu coração. Você não pode ser inimigo do tempo. Você tem que viver o processo. Porque quando você vive o processo, entendendo o propósito, o tempo não te desgasta. O tempo não vai te massacrar, porque você não vai lutar contra o tempo. Ao contrário, você vai viver o processo. E aí, Daniel, quando ele chega lá na Babilônia, as propostas vêm. E muitas vezes o diabo ele não consegue te ganhar com as propostas. Aí muitas das vezes ele quer distorcer a identidade que nós temos em Deus. E Daniel, quando ele recebe, primeiro nome, os nomes de deuses babilônicos vieram sobre Daniel e sobre os 3 jovens, no verso 7 do capítulo 1 de Daniel. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel chamou de Belsazar, Ananias chamou de Sadraque, Misael chamou de Mesaque, e Azarias chamou de Abednego. Abednego quer dizer filho do Deus negro, ou seja, todos esses nomes eram nomes bem conhecidos dentro da Babilônia. Podemos dizer que eram nomes de fama, eram o nome de autoconhecimento, o nome de autoconceito, entre aspas, da Babilônia. Porque o diabo, ele tem vencido pessoas, cegado o entendimento de muitos. Por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século, o que é o Deus desse século? É o Deus que rege uma nação, que rege um ambiente, infelizmente. Infelizmente, a gente vemos que hoje, o Deus do século, no dia de hoje, é o dinheiro. Podemos dizer que é mamon. Quantas pessoas se vendem por conta da fama? Quantas pessoas nos dias de hoje se vendem por conta da fama? Elas adquirem tudo, hoje elas compram tudo. Eles querem ser famosas, elas querem ser conhecidas, elas querem título, elas querem ser aplaudidas, ovacionadas, elas querem status. Então digamos que os nomes que o chefe dos eunucos colocou sobre Daniel, sobre os 3 jovens, eram os nomes de destaque lá dentro da Babilônia. Só que Daniel está com o seu coração inserido em Deus, inserido no propósito. E quem está inserido no propósito não se contamina, não se vende por fama, por status, por dinheiro, por credencial. Porque Daniel, quando recebeu aquele nome, o chefe falou, olha, o rei falou que todos vocês vão comer, todos vocês vão se assentar. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então, Deus não quer que você perca os valores, porque a humildade faz você ter os seus valores, faz você reconhecer os valores que você tem em Deus. Então Daniel sabia quem ele era, e ele falou, eu não estou rejeitando porque eu estou desmerecendo. Eu estou rejeitando porque eu quero andar na simplicidade. Quero viver o propósito que Deus tem para mim. Por isso, em vez de comer as melhores coisas, eu vou me sujeitar a comer legumes, águas. Eu peço-te que eu possa experimentar, chefe eunuco, 10 dias. E certamente você vai ver que em 10 dias a minha aparência e dos jovens que comeram comigo serão melhor do que as dos jovens que estão sentados à mesa comendo do bom e do melhor. Por que, querido, isso? Porque Daniel não queria perder o princípio. Não tinha a ver com a comida que ele ia comer, tinha a ver com o princípio que ele poderia perder em Deus. Então você não pode perder a essência da intimidade, da comunhão, da simplicidade de Deus. Então entenda que muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas pelo aquilo que nós estamos apresentando, mas pela atitude, pelas obras, pela sinceridade que apresentamos diante de Deus. Porque o diabo, ele não estava ali contemplando o que Daniel ia falar, mas o diabo estava sondando as atitudes que ele iria cometer. Porque nos dias de hoje estão assim. O diabo não está preocupado com o que eu falo, com o que você fala, com o que eu digo, com o que você diz. Mas ele está muito incomodado com as suas atitudes de retidão diante de Deus, porque é essas que fazem
chegarem a Deus como razões, a ponto de Deus te justificar, a ponto de fazer com que Deus venha te justificar. A Bíblia fala que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor te livra de todas. Quer dizer que aflições da vida de um justo faz com que Deus o livre de todas elas, faz com que Deus seja Deus em todas elas. Então você pode estar passando por aflição, mas se você se posicionar como um justo, em retidão diante de Deus, o pôr no seu coração não se corromper, não se contaminar, certamente Deus vai te justificar, Deus vai te responder, as suas orações serão ouvidas. Não se importe com aquilo que falam, com aquilo que dizem, com aquilo que estão comendo, com aquilo que estão falando, com aquilo que estão dizendo. Proponha estar reto diante de Deus. Proponha no seu coração e não se contaminar, como Daniel. E aí, por não se contaminar, ele recebe o nome de deuses babilônicos. Irmão, entenda algo para o seu coração. O diabo queria fazer eles receberem uma outra identidade, ou eles aceitaram uma identidade que não era deles. A identidade terrena, a identidade que, entre aspas, era uma identidade de status. A identidade que, entre aspas, era uma identidade de fama. Só que, na verdade, aquela identidade era fazer com que aqueles jovens viessem perder os princípios e viessem perder os seus valores, negociarem o propósito, negociarem a fé, assumindo ali uma identidade terrena. Em vez de ter vida, vida não teria. Porque toda pessoa que está longe do propósito, ela não tem vida. Toda pessoa que está longe de Deus, ela não vive. Então, receba essa palavra hoje, nesta noite. Pelo fato de Daniel ter pedido os 10 dias para comer legumes e beber água, ele falou, quer saber, eu vou romper em jejum. Para chegar nos 21 dias de oração, nos 21 dias de jejum, Daniel experimentou 10, que certamente em convicção, ele falou convicção para os chefes, vai acontecer, porque o meu coração está formado. Eu estou firmado naquilo que Deus constituiu para a minha vida. Eu vou viver o propósito, ainda que eu tenha que passar por um processo árduo. E Daniel passou pelo processo árduo. Daniel passou por um processo terrível. Mas em todo aquele processo, Deus foi com ele. Porque Daniel propôs a ser justo. E a oração de um justo, querido, pode muitos seus efeitos. Portanto, traga esse jejum para uma rotina de oração, para uma vida de intimidade, para orações diárias na sua vida, para buscar a aproximação de Deus, para que certamente assim o governo de Deus se estabeleça na sua vida. Creia no que eu estou falando. Daniel, quando propôs o seu coração não se contaminar, não era o nome de Beltesazar, que era um nome famoso dentro da Babilônia, que iria fazer a sua cabeça. Porque você não pode se perder por status, você não pode se perder por proposta, porque o propósito é muito maior que as propostas. Talvez se Daniel aceitasse a proposta, ele seria um simples servo dentro do palácio. Mas quando ele resolveu passar por um processo doloroso, pagar um preço, crendo no propósito, Deus colocou ele como governo, como governador dentro do Egito, como profeta para mudar o ambiente. E hoje Deus não quer profetas que simplesmente cheguem em ambientes e consigam identificar que algo está errado. Ao contrário, Deus quer profetas que dentro do ambiente influencia. No ambiente, profetas que vão lá para dizer o que está acontecendo, para falar o que é isso, o que é aquilo, para dizer que no Egito existe idolatria. Não, Deus quer homens na brecha, pessoas na brecha, que se coloquem na brecha do jejum, da oração, para afetar o ambiente, pessoas que sejam não simplesmente uma opinião. Deus não quer uma pessoa que dê uma ideia, mas Deus quer um profeta, uma mulher de Deus, que seja uma referência, que afete o ambiente com o seu posicionamento, com a sua entrega, para a glória de Deus. Nós vamos orar a Deus nesta hora. Eu quero clamar pela sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, Deus nos atenderá.
Pega essa água nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso Deus de Israel, que essa pessoa possa, Senhor, destravar as chaves dos reinos. Porque eu sei, Senhor, que existem muitas coisas, muitas liberações da parte do Senhor, já que se encontram nas regiões celestiais. Ela precisa compreender isso, ele precisa compreender isso, Senhor. Então por isso, Senhor Deus, eu faço esta oração, meu Pai, nesta hora, para que o Senhor levante esta pessoa, para que o Senhor levante este homem, levante esta mulher em oração. Levante, Senhor Deus, em autoridade. Essa pessoa possa ser uma influência dentro desta casa, que certamente o teu governo possa ser estabelecido nesse lar. Que esta pessoa possa ser uma influência no bairro, onde o seu governo possa ser estabelecido lá dentro da empresa, dentro desta casa, nesse bairro, aonde quer que o Senhor inseriu ela, o Senhor inseriu para um propósito. Por isso que é um processo árduo. Então glorifica o teu nome mediante esse processo, Senhor. Glorifica o teu nome na vida desta pessoa. Glorifica o teu nome na casa dela, no lar. Liberta o filho, liberta a filha. Cura aquele que está enfermo nesta hora. Cura essa mulher. Cura esta pessoa, Senhor. Toca, Senhor, neste homem. Toca nesta pessoa. Que ele possa ser revestido, Senhor Deus, pelo teu Espírito. Aquilo que veio, Senhor, para influenciar a ele, aquilo que veio para contaminar este homem, esta mulher, o que veio para contaminar esta pessoa, Senhor, perdem as forças nessa hora, nas regiões celestiais, porque eu declaro, Senhor, que suas vontades serão as únicas que irão prevalecer nesta casa, são as únicas que irão prevalecer nessa vida. Por isso eu faço desta oração, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que esta pessoa passe pelo processo e possa chegar ao propósito. E mediante esse propósito, o seu nome ser glorificado. Que haja testemunho, destravar, que portas se abram para a glória do seu nome. Ore comigo a oração do Pai Nosso nesta hora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Deus. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, pois nos livra de todo o mal. Porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Eu abençoo essa casa, essa família para a glória do Senhor Jesus. E eu profetizo e declaro, Senhor, cura. Eu profetizo milagre para cada pessoa que está me ouvindo, para cada casa, em nome do Senhor Jesus. Debaixo desta oração, Senhor, cobre esta pessoa. Cobre, porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se as aflições de um justo são muitas, Senhor, o Senhor livra eles de todas. Livra esta mulher, livra este homem, Senhor. Livra, Senhor, esta pessoa da perca. Toca no filho desta mulher, toca, Senhor. Opera, que as suas vontades prevaleçam, assim na terra como no céu. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos e te bendizemos pelo teu favor, pela tua misericórdia, para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor. Cumpra os teus propósitos nessa casa, nessa família, em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que você vai pegar uma porção da água e aí compartilhar com as demais pessoas da sua casa. Isso durante 21 dias de oração. Entenda os seus propósitos. Entenda os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Porque certamente o processo vai colaborar para o que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe nesta hora. Graça e paz. Deus abençoe.